E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max. Hoje eu tô voltando para trazer para vocês um climatizador da Britânia. Como de costume, eu sempre mostro os produtos na minha mão que eu compro, mas como ele é bem grande e pesado, não vai dar para fazer isso. Então já vou logo falar ele e já vou mostrar o produto um pouco mais de perto. Pessoal, deu um pouco de ruim aqui no áudio, eu tô tentando gravar o áudio à parte. Então é basicamente isso o climatizador. Aí eu vou deixar ele um pouquinho mais perto para vocês verem melhor as opções que aparecem. Aqui você tem as opções de timer, você tem a velocidade, baixo, médio, alto, resfriar, umidificar, oscilar também, e também informação se ele está ligado ou não na energia. E fora os botões para acionar todas essas opções, e junto com o controle também, que você consegue selecionar as mesmas opções através do controle. Aqui na parte da frente dele você tem essas hastes de controle do ar. Essas hastes verticais, elas não são mexíveis manualmente, só quando você ativa a opção oscilar. Aí sim elas se movimentam automaticamente. Já essas da horizontal, você mexe manualmente nelas, elas não mexem sozinhas. Você faz um movimento manual e deixa na posição que você preferir. Mas isso também não interfere tanto. A posição que você deixar vai ventilar bastante o ambiente. Deixa uma para cima e outra mais no meiozinho, que já vai captar um bom ângulo, tem bastante acesso do ar pelo ambiente. Então, independente da forma que eu colocar, elas vão ter assim uma mudança na direção do vento, são muito boas. Se eu colocar para cima, vai só para cima, se eu colocar a mão na frente, ele não vai. Então, realmente é de controle muito bem preciso. Não é igual aqueles ventiladores, até mesmo climatizadores, que tem as hastes e você movimenta, porém não faz diferença nenhuma no ar. Agora, mostrando na parte de baixo, você tem o nível da água. Atualmente ela está no médio, você pode colocar no máximo e também tem o mínimo na parte de baixo dele. Nunca deixe passar do mínimo a água, tem que ficar sempre no nível mínimo ou para cima. Na lateral aqui não tem nada demais, na parte de direita do equipamento. Agora na parte esquerda só tem as informações na parte de baixo de voltagem. E aqui atrás você tem a grade onde retém as poeiras, junto com onde desce a água, tem um parafusinho para soltar. E aqui embaixo tem o reservatório de água dele. Agora mostrando para vocês, ele tem algumas rodinhas que são de encaixe rápido. Você desencaixa e encaixa novamente. Eu recomendo você colocar essas duas rodinhas que tem trava para a parte de trás. Foi a melhor forma que eu enxerguei das rodinhas encaixarem. Eu tentei colocar na frente e não ficou muito bem. Então eu acho que essas duas rodinhas que tem a trava tem que ficar realmente na parte de trás do climatizador. E também junto com ele vem acompanhando esses dois reservatórios aqui em gel para colocar água, deixar dentro do reservatório para resfriar mais ainda o ar, além da própria água que já vai estar passando dentro do climatizador. Aqui uma coisa que eu queria explicar é que dentro desses dois reservatórios vem um pozinho apenas, não vem nada dentro, é só um pozinho. Esse pozinho não tira ele, porque é ele que vai virar o gel que está aqui dentro. Então você só precisa encher de água uma vez. Encheu de água uma vez, colocou no congelador, depois essa água já vai virar um gel. Não precisa mais encher de água novamente. E vem esses dois aqui, que dá pra você colocar os dois juntos ou ficar revezando. Quando um descongelar, coloca o outro, depois põe o outro de volta. Aí você pode ir variando como quiser. E vem apenas esses dois aqui. Aproveitando que eu estou falando disso aqui, eu posso então colocar gelo direto no reservatório dele. Eu não recomendo colocar gelo. Por quê? Porque o gelo, depois de um tempo que ele começa a derreter, ele vira uma hastezinha bem fininha, e essa hastezinha pode entrar dentro do motor e danificar. Então, como o gelo pode acabar ficando em formatos bem fininho, a ponto de entrar no motor, é provável que dê ruim, então é melhor não colocar gelo. Utiliza mesmo esses recipientes, que são os ideais e já vieram com o climatizador. Agora, mostrando aqui um pouquinho mais de perto, o reservatório dele tem essa travinha, para a portinha não ficar abrindo se você só apenas movimentar o climatizador. Não que ela abra fácil, mas apenas um cuidado a ser tomado. Aqui na parte de baixo tem esse recipiente que eu já vou explicar para que é. Aqui você tem a água e tem um motorzinho aqui que suga a água para cima. Aí eu vou desmontar essa grade aqui para explicar como é que funciona todo o climatizador em si. Vou fechar aqui, já vou pegar uma chavinha para desmontar. É bem simples, soltando esse parafuso aqui, você já tem acesso a basicamente todo o mecanismo do climatizador. Soltei aqui o parafuso, aí tem esses dois suportezinhos aqui que você puxa e abre. Saiu fácil aqui a gradezinha, você pode fazer uma limpeza fácil depois. E aqui está todo o segredo do climatizador. Vou tentar passar esse fio aqui para frente. Aqui, beleza. Basicamente isso aqui eu não sei que material que é, mas passando a mão parece muito um papelão. Parece muito papelão aqui. E como é que funciona para ele climatizar o ar? Eu vou até soltar ele aqui, ó. Aqui dentro não dá para ver tão bem, mas ó, tá vendo aqui a parte branca, a mangueira subindo? Então basicamente o motorzinho que está aqui embaixo sobe a água pela mangueira que está na lateral. E a água sai por aqui, ó, nesse pininho aqui. A água saindo, ela vai entrar aqui nessa entradinha, onde vai umedecer todas essas hastes de papelão. Então é basicamente assim que funciona. A água sobe até aqui a parte de cima, enche de água
tipo esse papelão fica úmido e quando o ar passa por aqui, ele umedece o ar. E aí na parte de baixo, o ar escorre por aqui, na frente. A água vai passar por ele todo, chegando aqui embaixo, ela volta para o reservatório. Inclusive, é por isso que serve essa parte de plástico aqui. Essa partezinha de plástico é para quando a água cair, ela não cair direto na água e ficar fazendo muito barulho. É para justamente a água cair aqui, perder um pouco da velocidade e quando entrar em contato com a água novamente, já fazer bem menos barulho. Então o barulho que o climatizador faz é tipo um som de fonte de água. Eu vou até mostrar ligado para vocês o barulho que faz quando você coloca ele para ventilar, utilizando a função resfriar ou umidificar. Parece uma fonte caindo água, justamente porque a água cai aqui primeiro para depois voltar para a água. Então é basicamente assim que ele funciona, tem esse material que é tipo um papelão que fica úmido. Aqui encaixe fácil também, colocou, não tem segredo. E aí para fechar é só encaixar novamente essa parte aqui e ele já está fechado outra vez. É bem simples isso. Aí eu acho que agora dá para mostrar melhor na parte da frente como é que ele gera o ar em si. Ele dá pra ver aqui, que nessa parte aqui tá tampada, então acho que não vai ser possível. Deixa eu abrir lá atrás de novo, pra tentar mostrar pra vocês. É que tem um cilindro gigante que fica girando e girando o ar. Parecido com aqueles cooler de notebook. Aqui dentro tem um cilindro gigante, cheio de hélices, que ele vem assim na vertical. Um cilindrão que vem assim na vertical, ele fica girando e jogando o ar lá pra frente. Então assim, não é uma hélice igual de um ventilador que fica girando. É um cilindro inteiro cheio de hélices que giram em conjunto e jogam o ar lá pra frente. Aqui fechou o climatizador. Vou colocar o parafuso de volta. Lembrando, faça tudo isso com o climatizador desligado. Aqui ele já está fechado novamente. Agora um detalhe também que eu queria mostrar é referente à água. Por isso aqui ser um material um pouco mais de papelão, ele acaba soltando os vestígios. E aqui dá pra ver que a água está um pouquinho mais suja. Vou até aproveitar para mostrar como é que faz para você tirar esse reservatório. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para mostrar. Pronto, agora tá bem melhor para estar mostrando. Aqui você puxa a gavetinha. A princípio, quando você for abrir a primeira vez, em volta desse motor vai ter um enforca-gato. É só você cortar ele que o motor já vai sair facinho. Então primeiro você solta essa haste aqui de trás e depois solta essas duas hastes da frente que o motor já vai soltar. É bem durinho justamente para ficar bem fixo o motor. Soltou essa daqui tá solta. E claro, sempre deixar um pano do lado, porque isso aqui vai molhar muito fazendo esse processo. Aqui soltei a parte de trás, subiu, tá aqui o motorzinho com a mangueira e a parte elétrica dele. Aí como é que faz para remover? Porque se você puxar assim, ó, o cano tá ficando preso. Então sempre empurra ele aqui pro finalzinho e puxa primeiro o lado esquerdo. Tira assim sempre na diagonal, vai puxando, que ele vai soltar e pronto, ó, saiu. Aqui eu já tenho acesso ao reservatório, já consigo fazer uma limpeza, também consigo fazer a troca da água. Vou tentar mostrar aqui, ó, que tá bem sujo por causa daquele resíduo que solta no papel. Mas não precisa ficar limpando o tempo inteiro, isso aqui eu limpo uma vez por mês, olha lá. É que realmente agora eu deixei assim de propósito, pra vocês verem que fica um pouquinho de restígio. Aí uma outra dica também que eu quero dar pra vocês, eu vou até mostrar na prática, não sacode esse climatizador, não fique inclinando ele porque a água vai derramar. Eu vou até mostrar aqui um clássico, algo que acontece muito comigo. Colocar ele aqui de volta para guardar, colocar a gavetinha de volta do reservatório. Vamos lá, aí entrou, beleza. Vou fechar aqui, ó. Vou mostrar na prática o que vai acontecer. Eu vou meio que dar uma sacudida nele e vai começar a vazar água pelas rodinhas, porque na parte de baixo não é 100% vedado. Ele não foi feito para ficar sendo sacudido. Então acaba que começa vazando água por aqui, ó. Vou dar uma boa inclinada nele, ó. Agora é só esperar que as rodinhas já vão começar a sair água. Aqui, ó, já tá começando, vou tentar aproximar mais ainda para vocês. Olha só aqui, ó, tá vendo a água pingando? Olha a pocinha de água que já tá formando. Então muito cuidado para não sacudir o climatizador, porque ele vai ficar vazando pelas rodinhas. Vai escorrer por aqui, ó. Outra rodinha também tá vazando água. Então sempre tomar cuidado para não sacudir. E aqui vai demorar um tempinho até ele parar, porque tá toda a água lá de dentro escorrer por aqui, não a água do reservatório, mas a água que caiu embaixo dele. Então até a água escorrer toda por aqui vai demorar um pouquinho, ó. E vai ficar um bom tempo pingando aí, que eu já vou até colocar um pano para ir secando aqui. Então muito cuidado quando for transportar ele, não sacode, se tiver que sacudir para transportar ele, esvazie o reservatório antes, que é melhor para evitar isso aqui. Certo? Agora eu já coloquei aqui, dei uma limpada no reservatório, coloquei mais um pouquinho de água. Agora eu vou recolocar ele e fixar o motor novamente. Colocando aqui assim, encaixando primeiro esse lateral.
aí você vai empurrando e colocando essa daqui. Pronto, o reservatório em si entrou. Agora vem a pior parte, a parte que eu mais odeio, que é prender esse motor de volta aqui. Primeiro tem que encaixar esses dois ponteiros aqui. Aí foi. E agora encaixa essa parte de trás aqui. Encaixou ainda não. Pronto, agora sim tá encaixado o motor. O motor tá fixo, tá aqui com a aguinha renovada. Agora também você já pode pegar aquele cilindro que eu mostrei, aquele gel congelado, colocar aqui na parte de baixo mesmo. Pode deixar em qualquer lugar, aqui na frente, aqui no fundo. Só colocar para começar a utilizar. Empurrei aqui a gavetinha, fechei. As rodinhas já pararam de soltar a água que estava soltando antes. Vou virar aqui o climatizador. Esse fio aqui do climatizador, ele tem mais ou menos uns 90 centímetros. Aí aqui na frente, ó, a medição da marca de água. Limpar aqui um pouco. Ó, tá na metade. Aqui você vai seguir no nível. O mínimo, aqui tem a marcação de mínimo, que é mais ou menos aqui. Não pode deixar ficar abaixo do mínimo, para não danificar o motor. Aqui tem o mínimo, aqui tem toda a medição dele. Agora eu vou ligar o motor para mostrar ele na prática. Certo, agora aqui na parte da frente do climatizador, mostrar aqui algumas funçõezinhas que ele tem. Aproximar mais um pouco. Então aqui você tem um controle que você consegue dar todos os comandos que dá para fazer aqui, você consegue fazer aqui também. Aqui ele sempre se ligado vai ficar aceso assim que conectar na energia, não significa que ele está funcionando. Para ele funcionar você tem que ligar ele aqui no botão ou pressionar o botão do controle. Agora sim, ó, ele sempre liga na velocidade baixa. Aqui do lado você tem o timer, que ele sempre faz de 30 em 30 minutos. Então como é que ele funciona? Aperta o timer, 30 minutos. Timer 1 hora, de novo 1 hora e 30. Agora 2 horas, 2 horas e 30. 3 horas, 3 horas e 30. Você fica sendo de 2 horas, mais um para fazer 3 e o de 30. Então aqui tem, aí você vai fazendo assim, ele tem até um total de 7 horas de hora. Vai fazendo assim que vai preenchendo todas as horas possíveis. Aqui eu voltei de novo, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas, 6 horas e meia e aqui 7 horas, 7 horas e meia. Então aqui ele completa todo esse total de 7 horas e 30 minutos. E aqui você tem outras opçõezinhas também no controle, aqui é a mesma coisa, ventilar, umidificar, resfriar, ativar o timer por aqui, também a função de oscilar, consegue fazer tudo pelo controle e desativar. Então o alcance é bacana, mas você tem que ficar sempre meio que reto para ele. Se você ficar muito assim do lado, pode ser que não funcione, dependendo da distância que você estiver. Mas aqui falando mais das opções. Aqui você tem o primeiro botão que é resfriar e umidificar. Você apertou uma vez, ele está só resfriando. E como é que ele resfria? Basicamente ele puxa a água lá do reservatório e manda aqui para frente para estar jogando para o ar em diante. Aí você consegue aumentar a velocidade. Ah, eu quero que ventile mais enquanto resfria o ar. Velocidade uma vez. Ficou mais forte. Outra vez, velocidade máxima. Aí aqui você apertou novamente, ele volta para a primeira velocidade. E tem a função umidificar que fica azul. Aqui no caso ele sempre vai trabalhar na velocidade mínima e tentar deixar o ar mais úmido possível. Então, por exemplo, não tem como aumentar a velocidade enquanto está umidificando. Se eu clicar em aumentar a velocidade, ele desliga, ó. Ele volta para o modo normal. Então umidificar só tem uma velocidade. Aí você tem aqui o resfriar, que consegue colocar em várias. Umidificar, que só tem essa. Se eu mudar aqui, ele desativa. Então é basicamente isso as opções do climatizador, não muda nada aqui a respeito. O controle também tem as mesmas opções. Aí eu vou aproximar um pouquinho aqui do climatizador, aproximar o microfone para vocês ouvirem o som que ele faz durante o uso normal, sem estar ativado nenhuma opção. A sua primeira velocidade. Vou aumentar para a segunda. Agora a terceira. E também tem um som que ele faz quando está refrigerando, ou até mesmo umidificando, com o som parecido em ambos. Você apertou aqui, resfriar. Eu vou virar na parte de trás, que é onde a água está passando, dá para ouvir bem melhor. Agora eu vou mostrar para vocês aquele som que ele faz de fonte, parece uma fonte derramando água. E aqui dá pra ver, ó, na parte de baixo do reservatório, vou até inclinar um pouquinho a câmera, seja possível visualizar, ó. Ali, ó, a água caindo no reservatório. Então a água tá fazendo aqui todo aquele percurso, tá passando por aqui, umedecendo todas as hastes e tá voltando aqui, ó, pro reservatório de água e fazendo todo o ciclo novamente.
Espero que dê pra ouvir o som. Mas assim, o barulhinho não tão alto, não incomoda tanto. Tipo, até pra dormir é até que de certa forma relaxante esse barulhinho de água caindo. Então posso ser que para algumas pessoas mais exigentes não seja tão bacana esse barulhinho. Posso ser que irrite se você é bem sensível a qualquer ruído. Mas de toda forma, eu não me importei, achei até melhorzinho pra dormir. Bem de boas esse som. Aqui as hastes consigo controlar a direção do vento, igual já tinha comentado. Vou colocar aqui a velocidade máxima com a opção de umidificar. Em questão de vento não muda nada e também a questão do barulho da fonte, da água caindo atrás, também não muda. Ele não começa a puxar mais água ou menos água. A forma que ele puxa a água é exatamente igual em qualquer opção que você selecionou. Isso não muda aqui na parte de cima do climatizador. Qualquer opção que você seleciona, velocidade, se é umidificar ou resfriar ou nada, aqui nessa única opção que ele não vai puxar água, tá só ventilando, para você usar como ventilador normal. Aqui, em resfriar, qualquer velocidade que eu colocar, ele vai puxar água da mesma forma atrás, não vai acelerar nem diminuir, e umidificar a mesma coisa. A forma de puxar água lá para cima para umidificar tudo é a mesma igual. Não tem alternativa de velocidade na questão de puxar água. Aí aqui, também pressionando o botão, eu consigo desligar, ligar novamente. Controle é a mesma coisa aqui, as opçõezinhas: ligar, umidificar, alterar a velocidade, oscilar, resfriar. Aqui eu vou mostrar ó, as hastes verticais mexendo, ó. A velocidade que elas se movem. E aqui é só em modo automático, você não consegue mudar essas hastes verticais manualmente, mexendo elas com a mão. E também só um adicional que eu queria deixar aqui, que por ela ter controle remoto, você consegue fazer automações pela Alexa ou Google Home. Isso não é do climatizador. É simplesmente pelo fato dele ter controle remoto, você consegue comprar um dispositivo desse, de infravermelho. Ele basicamente controla qualquer dispositivo infravermelho, como no caso o meu controle remoto. Então aqui eu consigo dar comando de voz, e graças a ele ter esse infravermelho, eu dou comando de voz, a Alexa dá o comando aqui e o climatizador reconhece. Vou dar um exemplo aqui, ó. Alexa, ligar ventilador. Ó, ligou. Mas isso aqui eu quis chamar de ventilador porque foi o nome que eu dei. Eu poderia chamar de climatizador também. Mas eu acho bem mais longo para falar, preferi falar só ventilador. Aqui vou dar o próximo comando. Alexa, ventilador oscilar. Alexa, aqui ó, ativou o modo oscilação dele. Agora eu vou dar mais um comando. O controle remoto está em cima dele, não estou fazendo nada. A própria Alexa está dando o comando através daquele infravermelho. Alexa, ventilador resfriar. Alexa, resfriar ventilador. Ó, ativou a função de resfriar aqui. Se eu falar umidificar, ele também vai acionar. Graças àquele dispositivo, não é algo específico dele, mas só queria deixar esse adendo pelo benefício dele ter infravermelho. Não são muitos que têm controle remoto, só por ele ter controle remoto me dá essa opção de automatizar ele. Então não preciso nem chegar perto dele, eu consigo dar comando de voz para Alexa, que aciona aquele dispositivo e que pelo infravermelho dele ele reconhece. Então já mais um benefício aí de ter o controle remoto que eu acho que vale muito a pena. Então é basicamente isso que eu queria mostrar referente ao climatizador, das suas funções, o que é que ele faz. E agora um detalhe bem interessante que eu acho que gera muitas dúvidas. Ele é um ventilador? Ele é um ar-condicionado? Ele é um meio termo dos dois. Ele é um ventilador com algumas coisinhas a mais. Então ele não tem aquele vento forte, igual um ventilador faz, joga um vento no seu rosto. Essa parte de vento ele se assemelha do ar-condicionado, que mesmo se você está sentindo o vento na sua direção, o ambiente fica mais frio. Ele também não pode ser considerado um ar-condicionado, porque você não consegue escolher a temperatura. Ar-condicionado, você colocou a temperatura 20, pode estar pegando fogo lá fora, ele vai ficar a temperatura 20 no ambiente. No caso do climatizador não, depende muito da temperatura ambiente. Então se tiver um dia não tão quente, ele vai esfriar bastante. Se o dia for mais quente, ele não vai dar conta, porque sempre vai esfriar uma quantidade única. Então tem esse quesito que você não escolhe a temperatura que vai esfriar. Inclusive, um detalhe interessante dele é que, igual ao ar-condicionado, se você deixar o ambiente aberto, porta aberta, janelas abertas, ele não vai ter tanta eficácia. Então, para o climatizador funcionar bem, tem que estar todo o ambiente fechado de preferência. Referente a pontos negativos dele, eu não consegui encontrar nenhum. Porque, claro, o principal é que ele não resfria tanto, mas ninguém disse que ele deveria fazer isso. Se eu tivesse comprado ele dizendo que era um ar-condicionado, com certeza ele seria muito ruim. Mas como o intuito dele é climatizar, o próprio nome diz, ele é um climatizador, ele faz muito bem a sua parte, é um ventilador com upgrades. Referente ao reservatório de água, é muito difícil dizer quanto tempo exatamente dura essa água, porque depende muito da região, se é mais quente, se é mais frio,
Onde eu moro, como normalmente está entre 26 e 30 graus, dificilmente passa de 30 graus, enche o reservatório inteiro e dura o mês todo, tranquilamente. E assim, também tem que levar em conta que é a água que você coloca no reservatório. Então, dependendo do calor, essa água vai evaporar mesmo com o climatizador desligado. Então, no meu caso, a temperatura máxima ali de 30 graus, uma vez ou outra passa para 34, por exemplo, mas o mês inteiro com o reservatório cheio tranquilamente. Agora, referente àqueles recipientes de gel que você coloca no congelador para deixar a água mais fria, eles também é muito difícil dizer quanto tempo duram. Por ser um gel, dura mais do que gelo em si se você colocasse direto no reservatório. Então, no meu caso, eu noto que eles duram mais ou menos de 2 a 3 horas, pode ser que dure um pouco mais se tiver um dia não tão quente, é mais ou menos nessa faixa. Então, como são dois, você pode deixar um no congelador, usa o outro. Quando o outro acabar, você vê que não está mais tão frio, você inverte, você tira o que estava no congelador, coloca no reservatório, o que estava no reservatório você põe de volta no congelador. Um outro detalhe também é que esses reservatórios que você pode congelar, esses reservatórios de gel, não é obrigatório utilizar eles, é raramente que eu uso, só quando está muito quente. Simplesmente pelo fato de já ter água passando para refrigerar o ar, já muda muito o ambiente. Então é só em casos extremos que eu uso esses reservatórios, dá para usar tranquilamente só com água. E até mesmo se não quiser utilizar para refrigerar, usa ele só como ventilador. É só ligar e alterar a velocidade dele que ele só ventila sem estar utilizando água para resfriar o ambiente. Um outro detalhe também que vocês viram no que eu mostrei mais de perto, ele tem um botão no qual você consegue deixar ele só ventilando. Se você ativa, ele começa a resfriar e se você seleciona novamente, ele começa a umidificar. E qual que é a diferença entre umidificar e resfriar? Isso é muito mais questão de sensação, é difícil dizer na prática a diferença mesmo. Então um exemplo que eu vou conseguir dar para vocês é o seguinte, tentem imaginar a situação, o dia está muito quente, aí do nada cai aquela chuva repentina e quando a chuva passa já volta aquele sol muito quente novamente. Mesmo depois que o sol já voltou quente, você continua com uma sensação de pós-chuva. Então é basicamente isso, a função umidificar daquela sensação de pós-chuva. Tá muito quente lá, mas você sente que o ar está úmido. Então é basicamente isso, o umidificar ele faz isso, joga um pouco de ar mais no ambiente, no caso um ar bem mais úmido. Inclusive essa função umidificar só tem uma velocidade, se você aumentar a velocidade ele tira da opção de umidificar, porque o intuito não é ventilar o ambiente, é simplesmente deixar ele mais úmido. Já na função resfriar, ou até mesmo sem nenhuma função ativada, você consegue ativar as 3 velocidades, o baixo, o médio e o alto. E aí também, até como eu já comentei, se você não quiser que ele fique utilizando a água para deixar o ambiente muito frio, só quiser que ele dê uma ventilada na casa, é só você ligar ele e não selecionar nenhuma opção, nem resfriar e nem umidificar, que ele só vai mandar o ar no ambiente mesmo, sem utilizar água, nada disso. Então agora a minha recomendação final. Eu recomendo muito você comprar esse climatizador, na época eu paguei R$200, então assim, isso foi muito em conta para o que ele está fazendo. Claro que assim, ele não é um ar-condicionado. Se você comprar achando que vai chegar um ar-condicionado, você com certeza não vai gostar dele. Compre ele sabendo que é só um ventilador com umas coisinhas a mais. Assim, umas coisinhas não, muitas coisas a mais, porque compensa muito. Eu realmente estava planejando comprar um ar-condicionado, estava vendo orçamento, só que, assim, preço mínimo de ar-condicionado lá para os R$1.000, sem contar manutenção, instalação, preparo da estrutura para ele deixar, preparar a rede elétrica, furar a parede para passar cano. Então assim, é um dinheiro muito gasto para ar-condicionado. E aí eu decidi comprar esse climatizador para experimentar e assim, gostei demais. Para mim já está servindo de forma ótima. Não preciso, assim, claro, tem todo um conforto do ar-condicionado, né? Mas questão de preço, R$200 e ele é totalmente versátil, você consegue colocar ele em qualquer lugar. O ar-condicionado, se você quiser colocar ele em 2 cômodos, tem que colocar 2 ar-condicionados nos 2 cômodos, ou então deixar a porta aberta para o ar sair de um e para o outro cômodo. Esse aqui não, tem rodinha, eu faço acesso, eu consigo colocar em um local e no outro, e por aqui não ser um local tão quente assim, eu não tenho problema em questão de tipo, dele não dar conta. Então nunca teve uma situação que ele não deu conta de resfriar o ambiente. Então é basicamente isso que eu queria falar desse climatizador para vocês. Eu recomendo muito, se você já comprar, tenha em mente que ele é um ventilador com alguns upgrades, ele não é um ar-condicionado. Compra, eu recomendo demais ele, principalmente essa marca da Britânica, eu pesquisei muito e vi que entre todos ele é o que tem mais funções, principalmente tem um controle remoto. Muitos não tem nem esse controle remoto, então acho que esse aqui é interessante para você começar, dar uma testada na sua casa. Se for o caso, também compra online, usa por uma semana, que é 7 dias de devolução, não gostou, devolve, não tem esse risco. Então se você tem um orçamento apertado igual o meu, quer muito resfriar a casa que é bem quente, esse climatizador aqui vai ser muito bom, vai ser ideal para você fazer o teste e tenho certeza que você vai gostar. Tendo em mente, vou até reforçar mais uma vez, porque eu vi muita gente reclamando que ele não é um ar-condicionado, tá? Então você não vai escolher a temperatura que ele vai ficar, depende da temperatura do ambiente bastante.
mas com certeza ele já ganha muito de um ventilador convencional. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui para ajudar o canal, valeu!